O nosso planeta, uma tapeçaria vibrante de vida, está num constante estado de fluxo. As estações mudam, os recursos escasseiam e reaparecem. E por todo o globo, um impulso antigo e poderoso desperta. É um chamamento para se mover, um instinto gravado no ADN de inúmeras espécies, compelindo-as a empreender jornadas de imensa escala e dificuldade assombrosa. Estas não são meras divagações, são odisseias épicas, precisas e intencionais, impulsionadas pelas necessidades fundamentais de sobrevivência, de procriação e de assegurar um futuro para a próxima geração. É um ritmo tão antigo quanto os próprios continentes, um pulso planetário que só agora começamos a compreender plenamente em toda a sua magnífica complexidade. Convidamo-vos agora a juntarem-se a nós numa exploração deslumbrante destas grandes viagens. Viajaremos das florestas ensolaradas do México até a vasta e gelada tundra ártica, das profundezas dos oceanos à imensidão do céu. Aqui, a sobrevivência não é um dado adquirido, mas um prêmio conquistado através de extraordinária resistência, uma capacidade de navegação surpreendente e, muitas vezes, a força coletiva do grupo. Testemunharemos a ciência que sustenta estas jornadas, os imensos desafios que devem ser superados e o drama de alto risco de vida ou morte que se desenrola a cada légua percorrida, a cada obstáculo enfrentado. Esta série irá aprofundar 7 das migrações mais surpreendentes da Terra, cada uma um testemunho do poder bruto do mundo natural. São histórias de resiliência contra probabilidades aparentemente intransponíveis, contos de criaturas grandes e pequenas, impulsionadas por forças que talvez não compreendam, mas às quais são incapazes de resistir. Desde o delicado bater das asas de uma borboleta a atravessar um continente, até aos cascos trovejantes de 1 milhão de gnus a fazer tremer as planícies, cada jornada é uma maravilha da engenharia biológica e do brilho instintivo. Preparem-se para se inspirarem na tenacidade pura da vida, na sua forma mais móvel e determinada. Testemunharemos como estes movimentos não são eventos isolados, mas estão intrinsecamente ligados à saúde de todo o planeta. Estes animais viajantes são a seiva dos ecossistemas, conectando habitats distantes, transportando nutrientes e moldando as paisagens que atravessam. O seu sucesso ou fracasso tem efeitos em cascata, lembrando-nos da profunda interconexão de todos os seres vivos. Então, comecemos a nossa jornada para testemunhar o espetáculo inspirador da vida em movimento e para celebrar o espírito indomável que impulsiona estas épicas migrações de animais em todo o nosso planeta notável. Não começa com um rugido, mas com um sussurro. Uma emergência silenciosa e ondulante nas florestas de abetos oyamel, frescas e de alta altitude, no centro do México. Aqui, reunidas em colônias colossais e adormecidas que cobrem as árvores como mantos vivos de laranja e preto, estão as borboletas monarca. Elas passaram o inverno neste santuário específico e sagrado, com o seu metabolismo abrandado, a conservar energia para uma jornada que nenhuma delas alguma vez fez, mas que está inscrita no seu próprio ser. À medida que os dias se tornam mais longos e o calor do sol se filtra através da copa das árvores, começa um grande movimento, um despertar coletivo de milhões e milhões destes delicados insetos. Este é o início de um dos feitos de resistência mais improváveis e mágicos da natureza. Uma monarca individual pesa menos que um clipe, as suas asas tão frágeis quanto folhas secas. No entanto, esta geração, a geração Matusalém, lançar-se-á para norte, embarcando numa corrida de estafetas de milhares de quilômetros contra o tempo. Elas são as portadoras da tocha, impulsionadas por um relógio interno e um sentido magnético de direção para voar em direção à promessa da serralha, a única planta que os seus jovens podem comer.
O seu voo não é uma corrida frenética, mas um flutuar paciente e flutuante, aproveitando as correntes ascendentes térmicas para conservar energia preciosa para a maratona que se avizinha. A escala desta partida inicial é quase impossível de compreender. Quando levanta um voo em uníssono, o som é como um rio suave, o céu transformado num vórtice rodopiante de cor vibrante. Estas não são as mesmas borboletas que chegaram meses antes. São as suas descendentes, uma supergeração abençoada com uma esperança de vida até 8 vezes superior à dos seus descendentes. Nascem com este único propósito: iniciar o grande regresso, para transportar o legado genético da sua espécie para norte e para iniciar um ciclo tão misterioso quanto belo. O seu caminho está cheio de perigos desde o primeiro bater de asas. O clima imprevisível, desde ondas de frio no final da estação até tempestades poderosas, pode dizimar os seus números. Aves de rapina, aranhas e outros insetos esperam, vendo estas joias esvoaçantes não como milagres de migração, mas como uma fonte de alimento. Cada milha percorrida é uma vitória, um testemunho da resiliência contida nos seus pequenos corpos. Elas são uma armada frágil, a zarpar num oceano de ar, guiadas por um mapa antigo e invisível, em direção a um destino que nunca viram. À medida que a primeira vaga de monarcas avança para norte, para o Texas e o sul dos Estados Unidos, ocorre uma transição crítica. A sua longa jornada está a chegar ao fim. Elas cumpriram o seu propósito. Agora, procuram as folhas tenras e emergentes da serralha. Aqui, realizarão o ato final das suas vidas prolongadas. Depositarão os seus ovos, pequenas esferas pálidas de promessa, na parte inferior das folhas. Com esta tarefa concluída, o seu voo épico termina. A supergeração perece, o trabalho da sua vida feito, tendo passado com sucesso o bastão para a próxima etapa desta incrível estafeta. Destes ovos nascem lagartas minúsculas e vorazes. Nas próximas 2 semanas, a sua existência é consumida por uma única atividade: comer. Elas devoram as folhas da serralha, absorvendo não só nutrientes para o seu rápido crescimento, mas também os glicosídeos cardíacos tóxicos da planta. Esta defesa química torna-as intragáveis para muitos predadores, uma vantagem crucial que carregarão consigo para o resto das suas vidas. Depois de aumentar a sua massa corporal em várias milhares de vezes, a lagarta irá sofrer a sua própria transformação mágica, formando uma crisálida deslumbrante, verde jade salpicada de ouro. Dentro desta proteção, ocorre uma reorganização biológica completa. A criatura liquefaz-se e reforma-se. A sua própria estrutura transforma-se de uma máquina rastejante e comilona num prodígio alado de voo. Após cerca de 10 dias, a crisálida torna-se transparente, revelando as familiares asas laranja e pretas no seu interior. A segunda geração da migração está agora pronta para emergir. Esta nova borboleta viverá apenas entre 2 a 6 semanas, uma fração da esperança de vida dos seus pais. A sua missão é singular e urgente: continuar a viagem para norte. Esta segunda geração voa mais para norte, procurando novas áreas de serralha, onde também depositará os seus ovos antes que a sua curta vida termine. Este processo repete-se, criando uma terceira, e por vezes até uma quarta, geração. Cada vaga empurra a fronteira da população de monarcas mais para dentro dos Estados Unidos e, eventualmente, para o sul do Canadá. É um salto de gerações, um mapa vivo e respiratório a ser desenhado por um continente, com cada geração sucessiva a construir sobre o progresso da anterior, nunca encontrando os seus pais, mas continuando fielmente o seu trabalho. À medida que o verão se desvanece na América do Norte, um tipo diferente de magia começa. A última geração de monarcas, nascida nas regiões mais a norte do seu alcance, é diferente. À medida que os dias encurtam e as temperaturas arrefecem, um interruptor de desenvolvimento crucial é acionado.
Estas borboletas não atingem a maturidade sexual. Em vez de acasalar e pôr ovos, entram num estado de diapausa reprodutiva. Toda a sua energia é canalizada não para criar a próxima geração, mas para se preparar para uma imensa jornada própria. Uma jornada que os seus antepassados fizeram na direção oposta. Este é talvez o maior mistério de todos. Como é que esta geração, separada por 3 ou 4 ciclos de vida dos antepassados que deixaram o México, sabe o caminho de volta? Não tem pais para as guiar, nem experiência aprendida. No entanto, à medida que o outono se aproxima, elas começam a mover-se para sul, o seu percurso de voo convergindo em grandes correntes migratórias. Elas são guiadas por uma bússola interna, uma combinação sofisticada de sentidos. Elas usam a posição do Sol no céu como uma ferramenta direcional primária, corrigida por um relógio interno, com compensação de tempo localizado nas suas antenas. Mas o Sol não é o seu único guia. Há evidências crescentes de que as monarcas também possuem um sentido magnético, permitindo-lhes navegar em dias nublados quando o Sol está obscurecido. Esta notável capacidade, uma forma de magnetorrecessão, ajuda-as a manter a sua direção para um destino que nunca viram, um aglomerado específico de montanhas num país que nunca conheceram. É um feito de navegação biológica que rivaliza com o de qualquer ave ou baleia, realizado por um inseto com um cérebro não maior que a cabeça de um alfinete. A sua jornada para sul é um voo único e contínuo, cobrindo até 5.000 quilômetros. As mesmas borboletas que começaram no Canadá, se sobreviverem à árdua viagem, chegarão às florestas de abetos Oyamel do México. Aqui, elas irão agrupar-se para se aquecerem, formando as colônias densas e adormecidas que irão esperar pelo inverno. Elas completaram o ciclo, regressaram ao local exato dos seus bisavós, fechando o círculo da história. É uma maravilha científica, um testemunho dos mecanismos intrincados e ainda parcialmente ocultos que governam a vida no nosso planeta. No Serengeti, a estação seca é um sinal para um antigo ritual. Este é o início da grande migração. Mais de 1,5 milhão de gnus, acompanhados por zebras e gazelas, começam a juntar-se. Os gnus seguem as chuvas. A sua jornada leva-os num ciclo colossal através da Tanzânia e do Quênia. A travessia dos grandes rios é perigosa. Para os crocodilos, a migração é um banquete anual. Ao chegarem às exuberantes pastagens de Masai Mara, os gnus encontram a sua recompensa. A grande migração completou o seu ciclo. No vastidão do Ártico gelado, um sinal é enviado. Esta é a andorinha do mar Ártica, uma criatura de constituição aparentemente delicada. À medida que os dias encurtam, estas aves ficam inquietas para uma jornada de proporções inacreditáveis. A sua jornada é a rota migratória mais longa de qualquer animal, uma viagem de ida e volta de 90.000 quilômetros. Elas reúnem-se em grandes bandos, em espiral. Estão a perseguir o Sol até ao extremo oposto da Terra, garantindo que vivem em luz diurna perpétua. Após meses, chegam ao seu destino, a Antártida. As andorinhas do mar chegaram a uma terra de beleza austera. Experienciar 2 verões por ano significa que a andorinha do mar Ártica vê mais luz diurna do que qualquer outra criatura. A jornada tem de ser feita de novo, de volta ao Ártico. Esta peregrinação sem fim define a andorinha do mar Ártica, uma eterna viajante ligada à luz. Nas gélidas e ricas em nutrientes águas que rodeiam a Antártida, um gigante agita-se. Esta é a baleia corcunda, um leviatã das profundezas, 40 toneladas de músculo e gordura, impulsionada por uma barbatana caudal tão larga quanto um carro pequeno. Durante meses, tem se alimentado, empanturrando-se com a incrível abundância de krill, minúsculos crustáceos que pululam no Oceano Antártico em números inimagináveis. Usando a sua notável técnica de alimentação em rede de bolhas, a baleia acumulou imensas reservas de energia para a monumental tarefa que a espera.
uma jornada de escala deslumbrante e propósito profundo. À medida que o inverno austral se aproxima, lançando uma longa sombra sobre os mares polares e cobrindo-os de gelo, o antigo impulso para migrar toma conta. A temperatura da água desce e as fontes de alimento começam a diminuir. Mas não é só o frio que as impulsiona. Um impulso mais profundo e primal está em ação. Um imperativo biológico para procurar águas mais quentes e seguras. É o chamamento para acasalar e para as fêmeas grávidas para dar à luz num ambiente mais suave e protegido. O destino fica a milhares de quilômetros para norte, em águas quentes, límpidas e tropicais, ao largo das costas da Austrália, América do Sul e África. A viagem é uma das mais longas migrações de qualquer mamífero na Terra. Uma natação implacável do congelador do planeta para o seu berçário. As baleias viajarão durante meses sem se alimentar, dependendo inteiramente da sua gordura acumulada. Para elas, os trópicos são um deserto, desprovidos da sua principal fonte de alimento. A sobrevivência depende unicamente do combustível que transportam. Com um poderoso impulso das suas barbatanas, começam. Viajando sozinhas ou em pequenos grupos, rumam aos trópicos. A sua passagem é um espetáculo majestoso, marcada pelos seus icônicos e explosivos saltos, onde lançam os seus corpos inteiros para fora da água em exibições de imenso poder e graciosidade. São viajantes colossais, navegando a extensão sem traços do oceano aberto com uma precisão inspiradora, deixando a natureza selvagem gelada para trás pela promessa de calor e nova vida. Após uma jornada de até 10.000 quilômetros, as baleias chegam às calmas e abrigadas lagoas dos trópicos. O contraste com os seus locais de alimentação antárticos não podia ser mais gritante. Aqui, a água é quente e cristalina. O fundo do mar é arenoso e os recifes de coral fornecem uma barreira protetora contra os perigos do oceano aberto. Este é o seu local de reprodução ancestral, o berçário oceânico onde o grande ciclo da vida continuará. O principal propósito desta imensa migração está agora em curso, e o comportamento das baleias muda drasticamente. Os machos chegam prontos para competir. As águas tranquilas transformam-se numa arena de espetacular disputa. Eles envolvem-se em batalhas épicas pela atenção das fêmeas receptivas, os seus cantos assombrosos e complexos ecoando por quilômetros através da água. Estes cantos, uma série de gemidos, gritos e lamentos, estão entre as exibições acústicas mais sofisticadas do reino animal. Noutros locais, os machos competirão fisicamente, investindo uns contra os outros, disputando posições e batendo na água com as suas enormes barbatanas peitorais e caudais, em poderosas demonstrações de força e aptidão. É um período de intensa rivalidade, onde apenas os machos mais dominantes ganharão o direito de acasalar. Para as fêmeas grávidas que fizeram a mesma árdua jornada, este é um santuário. Aqui, na relativa segurança das águas rasas e quentes, dão à luz as suas crias. Uma baleia corcunda recém-nascida já é imensa, pesando cerca de 1 tonelada e medindo de 4 a 5 metros de comprimento. A mãe guia imediatamente a sua cria à superfície para a sua primeira respiração. Nos próximos meses, a sua vida será dedicada a proteger e nutrir a sua cria, alimentando-a com um leite incrivelmente rico, que é quase 50% gordura, permitindo que a cria cresça rapidamente e construa a sua própria camada isolante de gordura. Este é um tempo de grande vulnerabilidade. As mães, que não comem há meses, estão a gastar enormes quantidades de energia a amamentar as suas crias. As crias, embora grandes, são inexperientes e são alvos fáceis para predadores como tubarões-tigre e orcas. A mãe permanece constantemente vigilante, mantendo a sua cria perto, ensinando-a a respirar, nadar e comunicar.
Estes berçários tropicais são o cadinho onde a próxima geração de leviatãs é forjada, um período crítico de aprendizagem e crescimento, antes que também tenham de enfrentar a longa jornada para sul. Os meses no berçário tropical passam e uma mudança está novamente no ar. As crias tornaram-se mais fortes, mais confiantes e desenvolveram uma espessa camada de gordura essencial para a sua sobrevivência em águas mais frias. As mães, no entanto, estão emaciadas, tendo perdido até 1/3 do seu peso corporal. A sua própria necessidade de sustento é agora crítica. Os ritmos ancestrais do planeta sinalizam que chegou o momento de regressar aos locais de alimentação, a abundância do verão antártico, que agora está a começar a sua gloriosa floração. A longa jornada para sul começa, agora com a responsabilidade adicional de uma cria a reboque. O ritmo é mais lento, mais medido, ditado pelas necessidades da cria. A mãe deve guiar a sua cria através do vasto oceano, ensinando-lhe a rota migratória que seguirá pelo resto da sua vida. Esta é uma transferência crucial de conhecimento, uma cultura oceânica passada de uma geração para a seguinte. O vínculo entre mãe e cria é incrivelmente forte, uma conexão vital que garante a sobrevivência da cria através dos muitos perigos do mar aberto. Elas devem navegar através de rotas de navegação e passar pela ameaça sempre presente de emaranhamento em redes de pesca, perigos modernos adicionados aos antigos. A jornada testa as reservas esgotadas da mãe ao seu limite absoluto. Ela deve proteger a sua cria de predadores enquanto continua a jejuar, a sua própria sobrevivência em jogo. É o derradeiro ato de sacrifício parental, garantindo o futuro da sua linhagem a um custo pessoal imenso. O sucesso desta viagem de regresso é um testemunho da sua força e devoção como progenitora. Finalmente, após meses de viagem, chegam de volta às águas frias e vitais da Antártida. O reencontro com os mares ricos em krill é um momento de profundo alívio. A mãe pode finalmente alimentar-se, repondo o seu corpo exausto, enquanto a cria experiencia a riqueza do Oceano Antártico pela primeira vez. Sobreviveu à sua primeira grande migração, uma colossal viagem de ida e volta que a preparou para uma vida de viagens oceânicas. O grande ciclo está completo, um ritmo intemporal de alimentação e reprodução, de gelo e calor, que define a magnífica vida da baleia corcunda. Nas águas frias e cristalinas da nascente de um rio remoto, uma vida começa. Tudo começa como um pequeno ovo translúcido, enterrado em segurança num ninho de cascalho, ou head, pela sua mãe. Este é o salmão, um peixe nascido em água doce, mas destinado a uma grande odisseia na imensidão do oceano de água salgada. Após a eclosão, estes jovens peixes, conhecidos como alevinos e depois juvenis, passam as suas primeiras vidas na relativa segurança do seu riacho natal. Aqui, eles devem aprender a caçar insetos e a evitar predadores, crescendo mais fortes nas correntes familiares do seu local de nascimento. À medida que amadurecem e se tornam par, marcados com manchas de camuflagem distintas, o irresistível apelo de um mundo diferente começa a tomar conta. Uma extraordinária transformação fisiológica, conhecida como esmoltificação, começa. Os seus corpos preparam-se para o imenso desafio de se moverem de um ambiente de água doce para um ambiente de água salgada. As suas guelras adaptam-se para excretar sal, a sua pele adquire uma cor prateada para camuflagem no oceano aberto e todo o seu ser se orienta para o mar. É uma mudança profunda e irreversível, o ponto sem retorno. Impulsionados por este impulso inato, os jovens salmões, agora chamados smolts, iniciam a sua primeira grande migração, desta vez a jusante, em direção ao oceano. Esta viagem é repleta de perigos. Tem de navegar por um corredor de predadores, desde aves de rapina a peixes maiores, e superar obstáculos criados pelo homem, como barragens e poluição.
Viajam em cardumes, encontrando segurança no número, enquanto são arrastados pela corrente do rio, cada quilômetro aproximando-os do imenso e estranho mundo do mar, um mundo que os seus instintos lhes dizem ser o seu destino. Ao chegarem ao estuário, onde o rio encontra o mar, pausam. Esta zona de água salobra é uma área crucial de aclimatação, permitindo que os seus corpos façam os ajustes finais à salinidade do oceano. Depois, mergulham na imensidão do Pacífico ou do Atlântico. Nos próximos 1 a 7 anos, este será o seu lar e o seu local de alimentação. Viajarão milhares de quilômetros, tornando-se adultos poderosos e aerodinâmicos, as suas vidas um mistério escondido sob as ondas, enquanto se banqueteiam com a abundância do oceano, construindo a força para a derradeira e épica jornada que os espera. Após anos a alimentar-se na vastidão do oceano, um chamado misterioso e poderoso convoca o salmão de volta das profundezas. É um sinal que a ciência ainda está a tentar compreender plenamente, um instinto de orientação de espantosa precisão. Acredita-se que utilizam o campo magnético da Terra para navegar no oceano aberto, guiando-os de volta à área costeira geral do seu nascimento. Mas à medida que se aproximam da Terra, um sentido ainda mais notável toma conta, o seu incrível sentido de olfato. Estão à procura de uma memória olfativa que lhes foi gravada há anos. Estão à procura da assinatura química única do seu riacho natal, um buquê específico de minerais, vegetação e feromonas que é tão distinto como uma impressão digital. Conseguem detectar este cheiro familiar em concentrações infinitesimais, permitindo-lhes distinguir o seu rio natal de todos os outros. Assim que localizam a foz do seu rio, começa a última e mais árdua etapa da sua jornada. Param de se alimentar, os seus corpos tendo armazenado toda a energia de que vão precisar. O seu único propósito agora é nadar rio acima, de volta ao mesmo leito de cascalho onde nasceram. A viagem rio acima é uma batalha contra a força implacável da corrente do rio. É uma tarefa extenuante, aparentemente impossível. O salmão tem de saltar cascatas, navegar por corredeiras poderosas e lutar para subir as escadas de peixes em barragens construídas pelo homem. Os seus corpos elegantes e prateados, outrora feitos para o oceano, transformam-se novamente. Desenvolvem mandíbulas em forma de gancho, conhecidas como caipes, e a sua pele adquire um vermelho vibrante ou um verde escuro, um sinal da sua prontidão para a desova. São atletas que levam os seus corpos ao limite absoluto da resistência. Esta migração rio acima é uma corrida contra o tempo e a exaustão, e atrai uma série de predadores. Ursos pardos e ursos cinzentos congregam-se ao longo das margens do rio, cronometrando as suas próprias vidas para este banquete anual. Águias e outras aves de rapina patrulham do alto, enquanto as lontras caçam nas águas rasas. Cada salmão que consegue passar por este corredor da morte é um testemunho de força incrível e de um impulso instintivo inabalável. É uma luta heróica e muitas vezes fatal, tudo pela oportunidade de alcançar os seus locais de desova e completar o ciclo das suas vidas. Aqueles que sobrevivem à subida punitiva chegam finalmente, esgotados e maltratados, ao seu destino. Encontraram o exato trecho do rio, por vezes o mesmo leito de cascalho, onde as suas próprias vidas começaram. As fêmeas usam as suas caudas para escavar um ninho no leito do rio, afastando os seixos para criar uma depressão. Os machos, que têm lutado ferozmente entre si pela proximidade das fêmeas, aproximam-se para fertilizar os ovos à medida que são depositados. É a culminação de toda a sua existência, o ato final pelo qual sacrificaram tudo. Tendo cumprido o seu destino biológico, a jornada do salmão chega ao fim. Os seus corpos, completamente esgotados pela árdua migração e pelo esforço da desova, começam rapidamente a deteriorar-se. Não comem há semanas
e os seus corpos literalmente consumiram-se para fornecer a energia para este ato final. Dentro de dias após a desova, morrerão. Os seus últimos momentos são passados à deriva nas correntes do rio que lhes deu vida, o seu propósito cumprido. O rio está agora semeado com a próxima geração, garantindo a continuação da sua incrível linhagem. Mas a morte do salmão não é um fim, é um começo vital para todo o ecossistema. As suas carcaças em decomposição libertam um enorme pulso de nutrientes de origem marinha, como nitrogênio e fósforo, para a água doce e terrestre. Aqui, no vasto e gélido Ártico, um ritmo primordial dita a vida. Para o caribu, este ritmo é a sua própria existência. Grandes manadas seguem o chamamento da tundra, impulsionadas pelo instinto. A sua jornada estende-se por uma paisagem bela, mas indiferente. O degelo da primavera transforma os riachos em torrentes. Predadores circulam à procura de fraquezas. Insetos descem em números sufocantes. Fêmeas exaustas chegam aos terrenos costeiros de parto. Nascem dezenas de milhares de crias. As crias empreendem a sua primeira grande migração, dependentes do conhecimento herdado. Esta peregrinação intemporal é a essência de ser caribu. Bem longe, sobre o Oceano Antártico, vive o albatroz errante. Com a maior envergadura de asas de qualquer ave viva, o albatroz é um planador superlativo. São verdadeiros circunnavegadores, percorrendo rotineiramente o globo inteiro. São viajantes solitários, pequenos pontos de vida contra o imenso oceano. Procuram lulas, peixes e krill. O albatroz tem um sentido de olfato excepcional, que o guia até a comida. Podem até dormir em voo. Por até 10 anos, um jovem albatroz vagueia pelos oceanos sem pôr os pés em terra. O chamamento para reproduzir é a única força forte o suficiente para trazer estes viajantes de volta à terra. Regressam à sua ilha natal e envolvem-se em elaborados rituais de acasalamento. Viajamos por todo o globo, desde as florestas banhadas pelo sol do México até ao gelo fustigado pelo vento das regiões polares. Testemunhamos a determinação inabalável da borboleta monarca, um inseto frágil numa jornada multigeracional. Sentimos o chão tremer sob os cascos de 1 milhão de gnus e maravilhamo-nos com a andorinha do mar Ártica, uma criatura que vive num estado de verão perpétuo. Estas não são apenas histórias de movimento. São contos épicos de sobrevivência, de instinto e de uma profunda ligação aos ritmos do nosso planeta. A passagem gentil da baleia corcunda dos mares polares para os viveiros tropicais, a luta desesperada e final do salmão contra a corrente, a marcha estoica do caribu através da tundra e a dança solitária do albatroz com o vento, cada jornada é um fio vital na intrincada tapeçaria da vida. São poderosos lembretes da resiliência e da pura e deslumbrante maravilha do mundo natural. Estas migrações moldam paisagens, sustentam ecossistemas inteiros e demonstram uma força e resistência que exigem o nosso mais profundo respeito e admiração. Contemplar estas jornadas é refletir sobre a interconexão de toda a vida. Os desafios que estes animais enfrentam, desde predadores e fome até aos próprios extremos do clima, são imensos. No entanto, geração após geração, eles seguem os caminhos ancestrais traçados pelos seus antepassados. As suas viagens intermináveis são um testemunho do poder da evolução e do espírito indomável da própria vida. Lembram-nos que partilhamos este mundo com criaturas de extraordinária capacidade, cujas vidas são guiadas por forças que apenas podemos começar a compreender. Ao concluirmos a nossa jornada, ficamos com uma sensação de admiração. O mundo está cheio de tais maravilhas, de histórias que se desenrolam a cada momento, nos céus acima de nós e nos oceanos abaixo de nós. Esperamos que esta exploração o tenha inspirado a olhar o mundo com novos olhos, a apreciar os incríveis viajantes com quem partilhamos a nossa casa. Obrigado por se juntar a nós nesta expedição pelo planeta.
Encorajamo-lo a partilhar a sua migração animal favorita nos comentários abaixo e a subscrever para mais viagens ao coração selvagem do nosso mundo.